2 homens foram presos na noite de ontem, logo depois de tentar assaltar uma padaria no bairro Flores, em Manaus. 2 pessoas foram baleadas, uma delas não resistiu e morreu. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, depois de uma tentativa de roubo. Fora do estabelecimento comercial. A gente está aguardando o resultado da perícia para saber exatamente em quais circunstâncias. Provavelmente eu vou requerer a reconstituição desse crime, levando os envolvidos ao local, para a gente ver exatamente a dinâmica desses fatos, tá certo? Na ação, o gerente da panificadora também foi atingido na perna, mas passa bem. Policiais militares que passavam no local na hora da ação dos bandidos perceberam a movimentação e conseguiram prender Vanderlei Mesquita Vieira, de 19 anos, e Kellenton da Silva Tinoco, de 21. Na delegacia, eles confessaram o assalto. Enquanto o assalto acontecia dentro da panificadora, do lado de fora, um outro suspeito, identificado apenas como Bira, dava apoio à ação. Do lado de fora também estavam Josélia Souza Chagas, de 33 anos, e o sobrinho dela, de 17. Ela acabou atingida na cabeça. O autor do disparo ainda está foragido. Eles estão presos por roubo qualificado, pelo emprego da arma de fogo, pelo concurso de agentes e concurso material pelo homicídio, não tenha dúvida. Até então, eles estão se responsabilizando o terceiro elemento, que até agora está considerado fugitivo, por codinome Bira, e a gente está em diligências para que seja possível a prisão desse elemento. Uma jovem de 18 anos foi presa na manhã de hoje na comunidade do Ariaú, Iranduba, suspeita de ter matado e enterrado no quintal de casa o próprio filho recém-nascido. Após denúncias de vizinhos, a polícia militar chegou até o local onde encontrou o corpo do bebê de apenas 8 dias enterrado dentro de uma caixa de sapatos. Na delegacia, ela disse que matou o filho com um golpe de faca no pescoço e que a desconfiança do marido, que suspeitava da paternidade, teria motivado o crime. A mulher deve responder pelo crime de infanticídio e ocultação de cadáver. Chegou hoje em Humaitá a primeira remessa de kits de cestas básicas enviadas pela Defesa Civil do Estado. Os produtos saíram da capital por meio de uma balsa na última sexta-feira. O município é um dos 6 que decretaram situação de emergência no interior do estado devido à cheia dos rios. A subida diária do nível do rio Madeira tem trazido muitos transtornos a centenas de moradores de Humaitá, a 675 quilômetros da capital. Pelo menos 5 bairros da cidade já estão alagados. De acordo com a prefeitura, as comunidades ribeirinhas também sofrem com alagação. Pontes já foram construídas em vários pontos da cidade para facilitar a travessia dos moradores. A água também invadiu o mercado municipal no centro da cidade. Cerca de 30 comerciantes tiveram que ser levados para barracas improvisadas. Muitos estão preocupados com a segurança dos produtos. A gente espera que eles coloquem em outro local que esteja segurança, porque lá não tem, é um local aberto. A nossa situação está meio complicada, né? Por causa dessa enchente, né? Que deu aí, né? Aí para nós agora, nós temos de trabalhar na beira da rua, agora vender uns peixinhos, né? Para sobreviver, né? Porque o mercado, já sabe como é que é. O mercado, toda posição, faz tempo que não foi reformado, nem ajeitado, nada. Né? Tá desse jeito aí. Aí nós voltamos para cá e nós vamos trabalhar num sujo desse que está aqui, na sujeira dessa aí, trabalhar descalço aí, tudo aí. Isso aí tem que ser uma coisa mais organizada. A subida das águas também atingiu as 2 rodovias que cortam a região. O tráfego de veículos foi suspenso em alguns trechos da BR-319 e da Transamazônica, impedindo o acesso por terra ao Humaitá. Até agora, os municípios que decretaram emergência são Guajará e Pixuna, em Vira, na calha do rio Juruá, Boca do Acre, no rio Purus, e Humaitá e Lábrea, que sofrem com a cheia do rio Madeira. Ao todo, quase 3.500 famílias estão sendo afetadas pela cheia dos rios no interior do estado. Pauini também está em alerta máximo. O governador do estado recebeu na noite de ontem uma homenagem da Federação das Indústrias do Amazonas pelo resultado obtido em recente pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que apontou Omar Aziz como o governador mais bem avaliado do país.
A solenidade aconteceu durante a primeira reunião do ano da Federação das Indústrias do Amazonas no auditório da FIAM. Em discurso, o governador do estado defendeu a prorrogação da Zona Franca de Manaus e ressaltou o apoio da presidente Dilma Rousseff na aprovação da PEC, que garante os incentivos fiscais do modelo econômico por mais 50 anos. Ainda, segundo Omar Aziz, o Amazonas já teve uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal, que julgou a favor da ação direta de inconstitucionalidade ingressada pelo estado contra a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, que retirou do modelo Zona Franca de Manaus o direito de receber alguns produtos industrializados e semi-elaborados com incentivos do ICMS. Isso daí nos dá uma tranquilidade muito grande. Reconhecido constitucionalmente que nós temos direito de dar os incentivos que estamos dando. Então isso é bom para a gente. Hoje a presidenta Dilma, em Bruxelas, defendeu a Zona Franca de Manaus. Isso é bom, os apoios que nós temos são grandes, então a gente fica feliz com isso. E nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, se reuniu com a bancada do Amazonas, onde se comprometeu em colocar na pauta de votação no dia 18 de março a PEC, que trata da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Apesar de o poder público ainda não ter definido se vai haver ou não feriados nos dias de jogos da seleção brasileira e também na Arena da Amazônia, a possibilidade da folga em dias úteis já divide opiniões nas cidades sedes da Copa. Aqui em Manaus, a previsão do comércio é positiva e os empresários já projetam até um superávit nas vendas. Toda vez que a seleção entra em campo, o brasileiro apaixonado por futebol faz de tudo para acompanhar a partida. E em ano de Copa no Brasil, muita gente já deve estar se programando para uma grande festa. Melhor ainda, se puder contar com 8 feriados em um intervalo de apenas 13 dias. Descansar, estar com o namorado, puxei um pouco a vida. Bom, aproveito para sair com a família, para se divertir e aproveitar realmente o feriado em relação à família, que eles também têm a folga para esse feriado e a gente sai para se divertir. A possibilidade existe, mas ainda está em discussão. A presidente Dilma Rousseff ainda pode decretar feriado nacional para os dias de jogos da seleção. O certo é que de 12 a 25 de junho, durante a primeira fase da Copa do Mundo, a seleção vai entrar em campo 4 vezes, o mesmo número de jogos que vão ser realizados na Arena da Amazônia. De acordo com a Lei Geral da Copa, os estados, o Distrito Federal e os municípios envolvidos com os Jogos do Mundial poderão declarar feriado ou ponto facultativo. Mas aqui em Manaus, a Prefeitura ainda não baixou nenhum decreto prevendo a folga nesses dias de jogos. O único calendário definido para esses dias é o das escolas do ensino público. Na rede estadual, por exemplo, as aulas começaram na primeira semana de fevereiro e o recesso escolar está marcado para a primeira quinzena de junho. Mas a expectativa dos feriados divide opiniões. Este taxista diz que nos dias de folga as pessoas costumam optar pelo descanso e até viajar. Nos feriados o pessoal deixa a cidade, né? Muita gente vai para os passeios, vai para... E feriado longo assim, o pessoal vai, muita gente sai da cidade. Então até para nós existe diferença. No ponto de trabalho, né, que a gente trabalha com o público, né? Então faz muita falta para a gente. Em outras subsedes, como Curitiba, por exemplo, a possibilidade de feriado já preocupa o comércio, que prevê um prejuízo de até 640 milhões de reais. Já em Manaus, os lojistas estão mais otimistas. A expectativa é de um superávit de 180 milhões, o que representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós vamos ter uma grande festa, onde nós vamos não só receber os turistas que vêm de fora, mas a hotelaria vai estar, se Deus quiser, completa. Os bares e restaurantes vão estar completos. As ruas devem aumentar muito mais o número de ruas que vão ter necessidade de fazer suas decorações. Então nós vamos ter aí um volume de contratação que já está programada para os restaurantes, para os bares. Os supermercados com bebidas, vendas de bebidas, as distribuidoras de bebidas já estão se preparando para o volume de venda, independente dos jogos só de Manaus. Enquanto nada ainda é definido, não custa sonhar. Há menos de 4 meses para a Copa do Mundo, muita gente já anda pensando o que fazer caso os dias de folga sejam confirmados. É bom até para a gente descansar, né? Ter um momento de lazer também, né? Se possível, assistir alguns jogos, né? Então, eu acho assim, afeta por um lado, né? O lado do trabalho, mas é bom para o lado do lazer também.
Em instantes aqui no Band Cidade, veja como foi a escolha da rainha gay do Carnaval 2014 aqui na capital. Band Cidade volta já já.